Falta de dinheiro. Maldição hereditária ou será apenas um problema emocional? Nesse vídeo eu vou explicar para você o que está acontecendo se você sofre com a falta de dinheiro ou se você é daquela pessoa que ganha muito dinheiro, mas o dinheiro não para na sua mão. Você gasta esse dinheiro e ele vai assim como água. Você nem sabe onde é que gastou. Ou se você é daquela pessoa que não tem paciência de fazer um parcelamento, ou se você tem muitos parcelamentos, ou se você é daquela pessoa que compra demais sem ter necessidade, independente do que, roupa, sapato, livro, curso. Bom, esse vídeo é para você. Vamos lá? Durante muito tempo, eu tive muito problema com dinheiro na minha vida. Eu sempre fui, desde criança, de ser uma pessoa muito criativa e o dinheiro ele vinha muito fácil para mim. Em tudo eu encontrava uma oportunidade e eu conseguia fazer muito dinheiro de forma fácil, isso desde criança. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui observando que ao longo da minha vida, ao longo dos meus empregos, quanto mais dinheiro eu ganhava, muito mais rápido ele ia embora. Será que esse é o seu caso? Fica aqui comigo que até no final desse vídeo eu vou dar 3 dicas para você solucionar esse problema, mas é de forma definitiva. Bom, durante muito tempo eu fiquei acreditando que isso poderia ser até uma maldição na minha vida. Bom, a minha família é muito simples, os meus avós são analfabetos, os meus pais também vieram de uma origem muito simples, e o dinheiro sempre foi uma questão assim muito difícil dentro de casa. Só que quando eu cresci, eu vi que a história começou a se repetir. E eu estava com uma dificuldade muito grande de alcançar os meus objetivos, não porque o dinheiro não entrava, ele entrava, mas porque eu não sabia como nem para onde ele estava indo. Para eu poder resolver esse problema, eu tive que fazer aí alguns movimentos. O primeiro movimento foi revisitar a minha história. Eu tive que entender como é que eu comecei a ter envolvimento com o dinheiro lá na minha infância. Bom, o que as pessoas falavam para mim acerca do dinheiro? Que dinheiro não era fácil, que dinheiro não dava em árvore, que a gente precisa ganhar dinheiro. E isso foi construindo ao longo da minha história e do meu desenvolvimento de que verdadeiramente o dinheiro só vinha à base de muito esforço. E uma outra questão que impactou muito também, essa questão de eu não conseguir guardar dinheiro, de eu não conseguir parar com o dinheiro, né, investir, foi a questão do abandono. Então eu tive que revisitar essa minha história, aonde quando lá na minha infância, antes dos meus pais se separarem, nós tínhamos uma condição boa até que financeira, porque meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa, mas assim, nada nos faltava. Então eu era uma criança que eu comia bem, eu vestia bem, na medida do possível, de uma vida simples, nada nos faltava. Não éramos ricos de jeito nenhum, mas nada nos faltava. E de repente, quando meu pai foi embora, ele foi embora da noite para o dia, nós nos vimos numa situação de escassez muito grande, foi assim do dia da noite. Então, assim, o que eu me lembro, né, da minha história, é que tinha dias e semanas assim que a gente realmente não tinha pão para tomar café. Foi algo muito repentino, então não foi uma perda assim gradual de padrão de vida, não. Foi algo muito repentino que impactou muito a minha vida e a minha história. O que conta também bastante dentro dessa minha história é que, na medida que as coisas iam acontecendo, eu não tive suporte emocional para lidar com estas questões. O que vai fazer muita diferença se você foi uma criança ou se você conhece uma criança que está passando pela mesma situação e você garante para ela um suporte emocional de forma com que ela minimamente compreenda a situação e entenda que é uma situação temporária, quando ela chegar na vida adulta dela, isso vai ter menos impacto sobre a vida dela, o que não foi no meu caso. Então, aquelas lembranças, as lembranças, gente, elas são geradas por emoções. Você consegue se lembrar de momentos em que você teve fortes emoções, sejam elas boas ou ruins. Infelizmente, o nosso cérebro, naturalmente, ele consegue registrar as lembranças ruins, que são a de maior impacto na nossa vida. E eu verdadeiramente fiquei muito impactada com
o andamento daquela minha história, aquela situação de escassez, e naquele momento eu não tive nenhum suporte emocional ou alguém que eu pudesse contar ou confiar que me dissesse, né, que aquela situação era passageiro, que aquilo iria passar, que era só algo pontual, e infelizmente naquele momento eu não tive aquilo, né? Então naquele momento conturbado também não julgo, né, ninguém que esteve participando ali, porque os nossos pais, eles dão aquilo que eles têm, eles dão aquilo que eles dão conta. Então, eu acho que não cabe esse julgamento, né? Ah, mas ninguém te ajudou, ninguém te apoiou. Emocionalmente, a minha interpretação, quanto criança, foi de que eu não tive apoio emocional naquele momento. Então, quanto menos apoio emocional você tem, e quanto maior a energia que você coloca naquela situação, energia emocional, que você emprega naquela situação, mais aquilo vai ficar marcado dentro de você, mais aquilo vai te gerar uma dor. E o que o nosso cérebro faz com a intensa dor? Joga lá para o inconsciente. Então, aquilo para mim foi tão dolorido, aquela escassez de forma repentina, foi tão dolorido para mim que eu não consegui lidar nem suportar, joguei lá no meu inconsciente e o meu inconsciente começou a ditar as regras de como eu lidava com o dinheiro. Então, quando eu me aprofundei nesse autoconhecimento e me dei conta de que o meu comportamento adulta só estava refletindo a minha insegurança quando criança, bom, se eu tenho dinheiro agora, então eu tenho que gastar ele imediatamente. Se eu tenho dinheiro agora, então eu tenho que comprar aquilo que eu desejo imediatamente, porque amanhã vai faltar. Amanhã vai acabar como acabou na minha infância. Você consegue entender? Quando eu cheguei nessa consciência, nesse entendimento, eu comecei a fazer o movimento contrário. E uma outra questão também que eu tive que me atentar foi como eu lidava com o dinheiro no meu meio social e também no meio religioso para quem se encontra nesse contexto, porque também é um meio social que faz parte das nossas vidas, é natural. Se o meio social que você está inserido, ele reforça essas crenças sobre o dinheiro na sua vida, a crença de medo, a crença de escassez, isso vai demorar um pouquinho para você acordar, digamos assim, e fazer esse movimento contrário. Porque, querendo ou não, quando você não tem uma consciência da sua identidade mesmo, seja a sua identidade emocional, psicológica, social, e a sua identidade financeira, de quem você é, o seu poder sobre o dinheiro, você acaba inconscientemente se inserindo nesses ambientes que para você é mais confortável, que é o ambiente do medo, que é o ambiente onde só vai reforçar aquilo que já tem dentro de você, né? Um ambiente de escassez. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se preocupa em poupar energia. Então, você não vai naturalmente para um ambiente onde te confronta, mas você vai para um ambiente onde te conforta. E é exatamente assim com o dinheiro. E eu tive que prestar atenção nos meus movimentos sociais, né? O lugar onde eu estava inserida, as pessoas que eu conversava, e eu comecei a prestar atenção que aquelas pessoas reforçavam as crenças que eu tinha com o dinheiro construídas lá na minha infância. Eu cheguei aqui no começo desse vídeo falando para você que aquilo era tão forte na minha vida que eu comecei a acreditar que era até uma maldição na minha vida. Só que quando a gente acredita que isso é uma maldição ou uma maldição hereditária nas nossas vidas, a gente dá uma mensagem para nossa mente que é o quê? Eu não posso lutar contra isso, porque já é algo irrevogável sobre a minha vida. E isso é uma mentira. Eu sei que lá em Êxodo, e eu sei que muitos lugares também usam essas passagens para trazer esse conceito de maldição hereditária sobre as nossas vidas, e eu vou ler aqui para você. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa foi um dos versículos, Êxodo 20, tá? 5, e foi um dos versículos onde eu fiz uma interpretação equivocada durante a minha jornada também espiritual, em que eu falei, bom, então maldição hereditária existe? Bom, então isso que eu estou vivendo pode ser uma maldição hereditária? Por que não? Até que, estudando um pouco mais a palavra, e estudando um pouco mais a relação do homem com o dinheiro dentro da palavra,
eu pude perceber e entender que essa interpretação ela era equivocada. Quando Deus ele fala visita, o verbo visitar em hebraico quer dizer examinar. Ou seja, Deus ele pode ver o comportamento de iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, os traços de comportamentos que os seus pais tiveram com o dinheiro pode ser revisitado em você. Você consegue entender como foi equivocada essa minha interpretação através da palavra? E tem muito mais textos bíblicos que a gente consegue ver que não há essa questão de maldição hereditária na Bíblia. Tá? Então, isso foi sendo desconstruído aos poucos dentro de mim, dentro do meu consciente e com a minha fé, para que eu pudesse entender, então, que essa questão do dinheiro não era uma maldição, mas sim um padrão de comportamento produzido lá no meu inconsciente que eu apresentava aqui fora como esse comportamento disfuncional, sabe, com o dinheiro. Então, quer dizer que todas as minhas memórias de criança que eu tinha com o dinheiro e toda a minha falta de identidade que eu tinha com o dinheiro, eu digo a identidade real que Deus nos deixou na palavra, estava toda distorcida. E eu, então, dava sinais já na vida adulta. Bom, eu vou tomar um golinho de água agora, para a gente continuar esse papo. Enquanto isso, eu quero que você se inscreva aqui nesse canal e dê um joinha aí embaixo para que esse canal cresça de forma orgânica e ajude mais pessoas. E como prometido, agora vão aqui 3 dicas para você quebrar esse padrão de forma definitiva na sua vida. A primeira dica é: invista em autoconhecimento. Qual é o autoconhecimento? Revisite a sua história. Veja quais foram os padrões, as crenças, as frases, as palavras recorrentes que tem dentro da sua cabeça desde a infância. Que dinheiro não é fácil, que dinheiro não dá em árvore. Entende? Registre isso. Registre como foi o seu relacionamento com o dinheiro na sua infância. Teve muito, teve pouco, foi o essencial, que os seus pais te ensinaram sobre isso. Qual que era o seu sentimento quando você ganhava o seu próprio dinheirinho, ou você não aprendeu a ganhar o seu próprio dinheirinho na infância. Você não teve esse tipo de educação. Como é que foi o seu primeiro contato com o dinheiro? Vai registrando. A segunda dica é o conhecimento do alto. Fortaleça a sua identidade através da palavra. O que é que Jesus fala, o que é que a Bíblia diz acerca da sua relação com o dinheiro? Como é que tem que ser a relação do homem com o dinheiro? Registre isso também e vá mudando as suas crenças. Primeiro acontece aqui dentro, tá? E depois vai para fora. É um acontecimento que vai acontecendo assim gradualmente. É de dentro para fora. Registra tudo isso, registra todas as partes que Deus ele fala do dinheiro sobre a Bíblia, todas as partes que os homens tiveram muito dinheiro ou pouco dinheiro sobre a Bíblia. Registre tudo isso e vai pedindo discernimento do alto para você e construindo um outro padrão de pensamento para você. E a terceira dica é: lembre-se, você vai se parecer com as 5 pessoas a quem você tem mais contato. Então, observe se o seu meio social, se o ambiente que você está inserido socialmente, espiritualmente, se as suas amizades, se dentro da sua igreja não está reforçando esse padrão de crenças que você tem sobre o dinheiro, tá? Quando a sua igreja fala de dinheiro, quais são as palavras recorrentes? É uma palavra que ela emite liberdade ao seu coração? Emite alegria ao teu coração, ou é uma palavra que gera peso para você? É uma palavra que gera medo dentro de você. Ai, se eu não der o meu dízimo, eu acho que eu vou sofrer um acidente, eu acho que vai acontecer alguma coisa dentro da minha casa, algum imprevisto que eu vou precisar gastar dinheiro. Preste atenção e avalie, julgue a palavra. Tá? Nós precisamos ter esse discernimento, não as pessoas, julgue as palavras. As pessoas nós vamos apenas observar quais são os frutos, tá? Dessas pessoas. São pessoas que, ao nosso ver, elas dão muito valor àquilo que é material. São pessoas que elas estão todo o tempo buscando, são pessoas que gostam de trabalhar, que gostam de servir, ou são pessoas que gostam de ser servidas. Então, tudo isso você tem que avaliar dentro do seu ambiente e ver se isso está combinando com a identidade que você está aprendendo de Deus, ok? E não ficar levando esses lixos
para dentro de você e acreditando nessa perspectiva negativa sobre o dinheiro na sua vida, tá bom? Bom, aqui em algum canto dessa tela eu vou deixar para você um vídeo que eu falo sobre a manipulação, que tem muito a ver com esses ambientes que a gente está inserido e que a gente naturalmente acaba escolhendo por um comportamento, digamos assim, inconsciente nosso, de estar inserido nesses ambientes, que só reforçam as nossas crenças e que, infelizmente, só nos colocam para baixo. Espero que esse vídeo venha libertar você dessas crenças, espero que isso venha acrescentar na sua vida. E também deixo aqui abaixo desse vídeo, aqui na descrição, uma playlist de músicas terapêuticas cristãs, para você mudar o seu estado de espírito, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.